A única constante é a mudança. Isso vale para a vida e é verdade para o clima. O clima tem mudado constantemente. Desde que a Terra foi formada, 4,6 bilhões de anos atrás, por exemplo, nos últimos 2.000 anos, nós vimos o ótimo climático romano, quando era mais quente do que atualmente. Depois o frescor da Idade das Trevas, seguido pelo ótimo climático medieval, quando estava pelo menos tão quente como agora. Depois tivemos a pequena era glacial, que tirou os vikings da Groenlândia, e mais recentemente, um aquecimento gradual de 300 anos, até os dias de hoje. Isso são muitas mudanças, e é claro, nenhuma delas foi causada por humanos. Durante os últimos 400.000 anos, ocorreram 4 grandes períodos de glaciação, o que significa que grandes camadas de gelo encobriram uma grande parte do planeta, interrompidas por curtas fases interglaciais. Nós estamos em um desses períodos nesse instante. Isto é tudo parte da era gelada do Pleistoceno, que começou para valer 2,5 milhões de anos atrás. Ainda está em curso. O que significa que ainda estamos vivendo numa era do gelo. Essa é a razão pela qual existe tanto gelo nos polos. 30 milhões de anos atrás, a Terra não tinha nada de gelo sobre si. Mas então, e quanto ao dióxido de carbono, o grande vilão dos alarmistas do aquecimento global, onde ele se encaixa nesse cenário? Não tão bem quanto se poderia pensar. A temperatura e os níveis de dióxido de carbono não demonstram uma forte correlação. De fato, durante períodos de tempo muito longos, períodos de centenas de milhares de anos, eles frequentemente estão totalmente fora de sincronia um com o outro. Muitas vezes, em virtualmente qualquer espaço de tempo, nós encontramos o clima sendo alterado, por razões que não compreendemos totalmente. Mas o que nós sabemos é que existem muito mais fatores em jogo do que simplesmente a concentração de CO2 na atmosfera. Fatores como a forma e tamanho da órbita elíptica da Terra ao redor do Sol, a atividade do Sol e a quantidade de oscilação ou inclinação do eixo da Terra, entre muitos outros. Mesmo o período relativamente curto de 300 anos, desde o pico da pequena era glacial até o presente, não tem sido estável. A última tendência tem sido uma de aquecimento, mas ela começou aproximadamente um século antes que houvesse significativas emissões de dióxido de carbono pela queima de combustíveis fósseis, e não houve nenhuma tendência significativa de aquecimento no século XXI, ao contrário das manchetes na mídia. A tendência ao longo das 2 últimas décadas tem sido essencialmente a mesma. Enquanto isso, as emissões de CO2 causadas por agentes humanos estão mais altas do que nunca. Cerca de 25% de todas as emissões de CO2 de fontes humanas têm ocorrido durante esse período, sem nenhum aquecimento líquido. Então, o que vem por aí? A temperatura irá seguir uma tendência de aquecimento? Ela se manterá estável por um longo período? Ou começará a cair? Ninguém sabe, nem mesmo os computadores mais rápidos. Todas as informações que apresentei, os aumentos, as quedas, as estagnações na temperatura, ao longo do tempo e nos últimos séculos, estão disponíveis a todos que queiram encontrá-las. Mesmo assim, dizer esses simples fatos é se arriscar a ser chamado de negador das mudanças climáticas. Isso não só é absurdo, é mal intencionado. É absurdo porque ninguém, nem mesmo o cético mais exaltado, nega que o clima está mudando. E é mal intencionado, porque chamar alguém de negador das mudanças climáticas significa compará-los intencionalmente a pessoas que negam o Holocausto. Então talvez seja a hora de parar com a rotulação. Predizer o clima, um dos sistemas mais complexos do planeta, com milhares de variáveis, muitas das quais não compreendemos, não é uma ciência exata, ou qualquer coisa parecida. Talvez seja um pouco arrogante sugerir que podemos prever o tempo, ou o clima, ou talvez qualquer coisa. Daqui a 60 anos, a ciência não decidiu. O debate não acabou. O clima está sempre mudando. Sempre esteve e sempre estará. Eu sou Patrick Murrow, cofundador do Greenpeace para a Universidade Prager.
Dublagem Adriano Sodré, canal Em Busca da Verdade. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.